Uma vez compreendido os sistemas de funcionamento dos Kanbans na fábrica, veremos agora os princípios de decisão de utilização do painel de Kanbans de fabricação. Ao observarmos a figura, podemos ver que o painel Kanban representa a quantidade de produtos e a posição que cada um deles possui no supermercado. Observamos aqui que nós temos então 3 produtos e eles estão completos, o que significa que o painel Kanban vai estar vazio. O inverso também será verdadeiro. Quando nós tivermos o supermercado vazio, o painel Kanban estará cheio. Verificamos agora então o que representam as cores do painel Kanban. A faixa vermelha representa a prioridade máxima, indica que há a falta de um produto no supermercado. A faixa amarela demonstra o estado de alerta em relação à quantidade de produtos. A faixa verde demonstra o fluxo normal dos consumos dos materiais ao longo dos processos produtivos na fábrica. Quando uma ou mais colunas de um painel de Kanban de produção estão vazios, indica então que o supermercado está completo e não tem necessidade de produzir. O inverso também é verdadeiro. Quando o painel todo está completo, significa que não temos o produto no supermercado e indica a necessidade, então, de nós realizarmos a produção. Ao utilizar o painel de Kanban de produção, quais serão as principais regras de retiradas de cartões? Vejam bem, o painel Kanban ele serve como um indicador de fabricação. Ele serve tanto como regulador do estoque, como meio de comunicação entre o setor seguinte e o setor de fabricação, dizendo para o setor subsequente o que ele deve fabricar. Muito bem, diante do painel Kanban, que decisões que eu tomo? Primeira regra, prioridade. As cores existentes no painel estabelecem a prioridade. Quando um cartão Kanban estiver posicionado na cor vermelha, ele é o primeiro produto a ser fabricado. Depois, quando nós temos os produtos no estado amarelo, então nós vamos estar em chamado estado de alerta, nós vamos ter o segundo produto a ser fabricado. E quando nós temos todos os Kanbans verde, nós temos então a segunda regra de retirada dos cartões Kanbans, que são as regras de preferência. As regras de preferência, por sua vez, elas servem quando nenhum Kanban está posicionado na área vermelha ou na área amarela. Neste caso, nós devemos então estar seguindo algumas diretrizes. Uma delas, peça cuja máquina já está preparada. Vejam bem, se eu tenho uma máquina que está preparada, eu tenho o setup pronto, eu vou então buscar essa peça que já estou com o setup pronto, porque eu ganho tempo de fabricação. Outro ponto que nós podemos ter de regra de referência é usarmos a fabricação das peças que têm o menor tempo de fabricação. Também nós vamos ter como regra de preferência aquele Kanban que tem o maior número de cartões no painel. Na prática, a colocação do cartão Kanban ocorre de baixo para cima no painel, à medida que os produtos são retirados do supermercado. Quando uma ou mais colunas de um painel Kanban de produção com o respectivo cartão no quadro indica que há falta daquele produto no supermercado, então o operador sabe que tem a necessidade de produzir aquele produto. Veja no nosso exemplo que o RT01 foi retirado uma caixa e, consequentemente, nós vemos na posição inferior no painel Kanban RT01 um cartão Kanban, mostrando que há necessidade de fabricação de um Kanban porque foi retirado do supermercado aquele material. Lembre-se que o número de cartões e a quantidade a ser produzida em cada um depende de cada produto
e é calculada para atender o fluxo de produção. Então, nós não podemos fabricar nenhuma quantidade de peças a mais que estabelecidas e nem fabricarmos novos Kanbans sem haver uma orientação tanto do cartão quanto na localização no painel. Ao visualizar o painel Kanban, pode-se observar, neste caso, que temos a necessidade de produzir 2 lotes do produto CL12 e um lote do produto RT01, conforme indicado pelos cartões Kanbans no painel. Baseado nesse cenário, qual é a sua decisão em termos de fabricação? Bem, como não há prioridade, ou seja, cartões na área vermelha, ou seja, produto crítico, ou amarelo, em estado de alerta, utiliza-se a regra de preferência de um maior número de cartões Kanbans no painel. Assim, a próxima operação a ser feita é a peça CL12. Se você é o operador de produção e observa este cenário, qual será a sua decisão? Veja bem, lembre-se da regra de prioridade. Sempre que houver um Kanban de produção na área vermelha, ele terá prioridade de fabricação. Em outras palavras, ele deve ser produzido antes dos demais. Assim, a melhor decisão de fabricar é iniciar a produção pelo produto RT01. Esse produto segue a regra de prioridade de fabricação, devido ao fato de haver Kanban de produção na área vermelha. Observe que quando um Kanban está na área vermelha, representa que o supermercado de produtos está vazio, ou seja, nós temos um produto em estado crítico. E neste caso, qual a sua decisão? Neste caso, temos 2 produtos que atendem à regra de prioridade de fabricação, devido ao fato de haver um Kanban na área vermelha do produto CL12 e outro RT01. Ambos estão em área crítica. Assim, a sua decisão deve seguir as regras de preferência. Se houver somente uma máquina para fazer a fabricação, sua escolha deve fabricar aquele produto que tem o menor tempo de processamento. Caso exista a possibilidade de outro processo ou outro centro de trabalho realizar a fabricação de uma peça, comunique o coordenador de produção e ele poderá, então, indicar a fabricação especial dessa peça no outro centro de trabalho, para que o produto saia da área crítica. E quando 2 peças entram em estado de atenção, ou seja, e encontram-se na faixa amarela, qual eu devo fabricar primeiro? Neste caso, ainda não estamos em estado crítico, ou seja, nós temos estoque de produtos no nosso supermercado. Assim, nós vamos atender à regra de preferência. Quando nós temos 2 produtos na faixa amarela, no caso, nós vamos então aqui tomar a decisão que deve se fabricar a que tem o maior número de Kanbans. E se um produto que tem o maior número de Kanbans esteja com um cartão na faixa amarela e um de menor número de Kanbans esteja no vermelho, qual a sua decisão? A melhor decisão é fabricar primeiro o produto na área vermelha, ou seja, o produto RT02. Esse produto segue a regra de prioridade de fabricação, devido ao fato de haver o Kanban na área vermelha. O que significa isso? Observamos que o produto RT02 está em estado crítico, ou seja, não tem mais produtos no supermercado. Em compensação, o CL12 ainda está em fase de alerta e possui uma caixa ainda no supermercado. O ambiente industrial apresenta organização física as mais variadas possíveis. Nem sempre
o supermercado de peças e o painel Kanban vão estar próximos, como nós estamos vendo aqui nos exemplos neste momento. Então, você tem que lembrar que toda vez que nós temos um painel Kanban, nós temos um determinado lugar, um supermercado, onde nós temos uma peça que está representando aquele Kanban e um contenedor, o qual representa a quantidade de itens que nós temos ou não no mercado. Se o Kanban permanece muito vazio, significa que nós temos problemas em venda, significa que nós temos o estoque parado na nossa fábrica. Se nós temos sempre o Kanban no estado vermelho, nós estamos vendo que a nossa produção está sempre acelerada e que nós precisamos então estar revendo as quantidades de Kanbans. Sabemos que eventualmente a produção apresenta oscilações de produção. Então, a maioria das vezes, a regra é que ocorram variações no fluxo de produção. E o que vai regular isso, então, é essa quantidade de cartões existentes. Lembre-se que, quando não tem cartão, eu não fabrico. Então, o que eu vou fazer neste tempo? Eu posso aproveitar, quando eu não tenho nenhuma produção indicada no Kanban, para fazer limpeza da minha máquina, fazer limpeza do restante do posto de trabalho, poder solicitar a equipe de manutenção para fazer uma manutenção preventiva. Podemos utilizar esse tempo para revisarmos os manuais de procedimentos da empresa, podemos assistir um vídeo de treinamento ou até mesmo dar uma revisada no manual de treinamento da empresa. Enfim, esse tempo pode ser utilizado também para apoiar outro setor de trabalho que possa ter o seu setor de produção sobrecarregado. Então vejam que as questões da fábrica elas são dinâmicas e os ambientes são os mais variados possíveis, sendo que cada momento de decisão o operador também pode conversar com o supervisor para trocar informações de qual o melhor procedimento a fazer. Em seguida vamos ver outros exemplos e vamos ver como vocês vão interpretar as decisões.